Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do grupo Rostop Explica Oficial. Como já sabem, meu nome é John e vamos ter hoje uma aula de português sobre vendo uma parte da gramática. Nós vamos ver sintaxe. Sintaxe é uma das 3 partes da gramática em português. Então nós vamos ver alguma coisa sobre sintaxe. Ok? Primeiro, acho que é importante percebermos o que é sintaxe. Sintaxe é a relação que as palavras têm com os elementos com os outros elementos de uma oração. Se eu, por exemplo, digo... todos aqui já sabemos que é um substantivo. Se eu, por exemplo, digo rato, eu posso ter rato. Todos nós sabemos que esta palavra é um substantivo. E eu posso ter uma frase que diz: o rato comeu o amendoim. Ok? O rato comeu o amendoim. Nesta oração, eu tenho o rato com uma certa função. Então, a função do rato é baseada na relação que ele tem com os outros elementos da oração. Eu posso ter também uma oração, podemos passar esta frase para a voz passiva, dizendo que o amendoim foi comido pelo rato. Neste caso, eu tenho uma outra função para esta palavra, rato. A função que o rato desempenha nesta oração é diferente da função que o rato desempenha nesta outra função. Mas morfologicamente, continua um substantivo. Ou seja, há uma mudança em termos de função e não de estrutura. Então, isso é sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática em língua portuguesa que estuda as relações que as palavras têm com as outras palavras de uma determinada oração. Bem, nós vamos ver sintaxe de forma mais concreta, a análise sintática, ok? Que é o estudo de cada uma das funções ou da função que cada palavra exerce numa oração. Devemos saber que nesse estudo nós temos 3 tipos de funções normalmente. Nós temos palavras que podem funcionar como termos essenciais, palavras que podem funcionar como termos integrantes, ou palavras que podem funcionar como acessórios. Por ora, nós só vamos nos focar aos termos essenciais e aos termos integrantes. Quais são os termos essenciais? Provavelmente todo mundo já ouviu falar de sujeito. Todo mundo já ouviu falar de predicado. Então, esses são os termos essenciais de uma oração. Ok? A oração, como um todo, ela gira à volta do sujeito e do predicado. Ok? Eu posso ter uma frase. Eu posso ter a frase: o Manuel lavou o carro. Ok? O Manuel lavou o carro. Como é que vai funcionar essa compreensão dos termos essenciais da oração? Nós temos esta oração aqui. Esta é uma oração. Tem sentido completo. Tem um verbo. Então, é uma oração. Ok? De quem é que se fala nesta oração? Consigo ouvir-vos todos a dizerem do Manuel. Ok? Estamos a falar do Manuel. Certo. Então, o Manuel é o nosso sujeito. Isso é o sujeito. Sujeito é sobre quem se fala numa determinada oração. Ok? Tudo aquilo que se fala... Tudo que se fala numa oração é sobre um determinado ser. Então, aquele ser sobre o qual se diz tudo aquilo
é o nosso sujeito. O sujeito ele normalmente pode ser determinado ou indeterminado. E quando ele é determinado, tu vais ter lá um sujeito simples, composto, podes ter um sujeito oculto, tu podes ter o sujeito indeterminado como tal, podes ter o sujeito inexistente, podes ainda ter o sujeito posposto. Mas essas diferentes formas de apresentação do sujeito, nós devemos de ver com mais devagar nas próximas aulas. Ok, quanto ao predicado, o que é predicado? Predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito. Fechou? É só tu pensares. Sobre quem se fala é o meu sujeito. Então eu aqui vou ter o Manuel como sujeito. Tudo aquilo que se fala sobre o sujeito é o predicado. Então eu vou ter lavou o carro como predicado. Ok? Então, o predicado também tem vários tipos. Mas por hora nós vamos nos focar ao predicado verbal. Quando é que nós dizemos que o predicado é verbal? Quando ele tem um núcleo. Tem um verbo como um núcleo. Um determinado verbo funciona como um núcleo. Nos fala da função essencial que existe ali. Ok? Eu vou ter aqui o Manuel. O que é que o Manuel fez? Lavou um carro. Então o Manuel será o meu sujeito. Este aqui é o meu sujeito. Ok? Depois eu vou ter lavou o carro. Então, esta parte da oração como um todo, ela é o nosso predicado. Mas este predicado tem um núcleo. Tem a parte principal. O que é núcleo? É a parte central, aquilo que nos transmite a principal mensagem. Neste caso é lavou, que é um verbo. Ok? É uma forma verbal do verbo lavar. Se eu colocasse aqui trabalhou, mudaria o sentido. A frase nem teria sido trabalhou o carro. Seria muito estranho. Se eu colocasse conduziu, seria uma outra coisa. Então, o predicado nos dá a informação, tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, mas ele tem um núcleo. E o núcleo, neste caso, é este verbo. É isso que nós estamos a ver como predicado verbal. Então, o predicado verbal é aquele que tem um núcleo, tem um verbo como um núcleo. O núcleo do predicado é um verbo. Ok? Então, podemos continuar vendo agora os termos integrantes. Os termos integrantes de uma oração. Nós já vimos os essenciais, que são o predicado e o sujeito. Ok? Nós temos também os termos integrantes. Vimos os essenciais, vamos ver agora os integrantes. Vamos lá, eu posso colocar aqui o Carlos ofereceu uma rosa à mãe. O que são termos integrantes de uma oração? Os termos integrantes de uma oração são aqueles que complementam o sentido dos outros termos já existentes. Tu aqui já sabes que o Carlos, que é sobre quem está a se falar, é o nosso sujeito. Já sabes que ofereceu uma rosa à mãe, como um todo, é o predicado. Mas o núcleo deste predicado é ofereceu. Então tu tens isto como sujeito e tens isto como predicado. Reparem, o fato de eu dizer que este é o nosso predicado não quer dizer que toda esta parte da oração não é o nosso predicado. Ok? Aqui eu estou a tirar um núcleo do predicado. Então, ficas com uma rosa à mãe. Se vocês forem a perceber, quando eu digo Carlos ofereceu, apesar de eu ter os termos essenciais, falta alguma coisa nessa frase. O Carlos ofereceu o quê? A quem? São perguntas que precisam de uma resposta.
E essas respostas vão complementar o sentido da oração. Então, a estes nós chamamos termos integrantes. E os termos integrantes de uma oração são o complemento direto e o complemento indireto. Ok? Quando é que nós dizemos que o complemento é direto? Quando ele é normalmente colocado sem a necessidade de uma preposição. Ok? Não há uma preposição obrigatória. Os verbos que precisam de complemento direto, nós consideramos normalmente como verbos transitivos diretos. O verbo nesse momento pode estar a agir. Nem sempre um verbo só tem uma função. Nem sempre o verbo classifica somente como transitivo direto ou só como transitivo indireto. Ele em outras situações pode ser transitivo direto e indireto. O verbo pode ser só transitivo direto numa situação, transitivo indireto numa outra. Depende muito do contexto. Ok? Então, neste caso, oferecer um verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa de um complemento direto e de um complemento indireto. O complemento direto não precisa de uma preposição. Ou seja, quando eu digo o Carlos ofereceu, ofereceu o quê? Normalmente essa é a pergunta. Tu podes perguntar para o complemento direto o quê, mas também podes perguntar quem. Então, o Carlos ofereceu. Ofereceu o quê? Ofereceu uma rosa. Ok? Ofereceu uma rosa. Este é o nosso complemento direto. E eu respondi a pergunta o quê? Mas eu também poderia ter a pergunta quem numa outra situação. Ouvi minha mãe chegar. Tu não ouves alguém. Tu ouves alguém. Então não existe necessidade de uma preposição. Então, ouvi minha mãe. Ouviste quem? A resposta para aquele quem seria minha mãe. Então, minha mãe seria o meu complemento direto. Ok? Agora, o complemento direto ele é introduzido através de uma preposição obrigatória. Aqui não há nenhuma preposição. Mas aqui eu tenho preposição. Ok? É bom que saibam. Vou tirar aqui uma nota. A é a junção do artigo definido a mais a preposição a. Ok? Então, aqui nós temos uma preposição. É obrigatória. Ofereceu o quê? Uma rosa. A quem? Ok? Mas eu poderia ainda ter a pergunta de quem? Poderia ter a pergunta a quê? Eu poderia ter a pergunta com quem? Por quem? N perguntas, desde que elas fossem introduzidas com uma preposição obrigatória, uma preposição diretamente ligada ao verbo. Ok? Quando eu digo ofereceu, ofereceu o quê? Uma rosa, tá bom. Mas a quem? Você oferece uma coisa a alguém. E você não oferece uma coisa a alguém. Você oferece uma coisa a alguém. Com isso conseguimos ver que é errado dizer ofereceu uma camisa a meu pai. Não, você não ofereceu uma camisa a teu pai. Você ofereceu uma camisa ao teu pai. Extremamente diferente. Então eu vou ter neste caso a mãe como meu complemento indireto. Ok? Vamos lá, uma recapitulação. Nós temos, numa oração, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são os principais elementos de uma oração. Os integrantes, eles complementam o sentido dos termos existentes na oração. Agora, os acessórios, que nós ainda não vimos, eles na verdade podem ser retirados da oração. Por isso é que são acessórios. Mas nas próximas aulas, para quem vai participar do nosso curso, vai aprender o que são os termos acessórios. Ok?
Então, nos termos essenciais nós temos o sujeito e o predicado. Sujeito é sobre quem se fala e predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito. Nos termos integrantes tu tens complemento direto, complemento indireto. O complemento direto, ele é aquele que complementa o sentido do verbo, completa o sentido do verbo da oração, sem que haja necessidade de colocar uma preposição obrigatória. O complemento indireto, ele exige uma preposição obrigatória. Ok? É obrigatório, então, com certeza, ele exige. Quando isso não acontece, diz que se está de uma situação gramaticalmente errada. Quando eu digo oferecer uma camisa ao meu pai. Ok? Então, por hoje, é tudo. Vemo-nos nas próximas aulas.